Pessoal, como é que foi o final de semana? Todo mundo bem? Todo mundo pegado nos livros e nas lives? O melhor dia do professor é na segunda-feira, porque tenho o que fazer, dar aula para vocês. Eu vou continuar, pessoal, seguindo aquele roteiro que a gente estava fazendo das aulas. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre alterações da normalidade, que é para que vocês identifiquem tudo que a gente vai vendo em estomatologia e endodontologia de uma forma geral, é visualizar, ver, decorar, aprender e fazer. Repetição. Então, quanto mais lesões eu mostro para vocês, mais fácil vocês identificarem. Vou gravar agora. Toda vez eu esqueço, peraí. E a gente vai falar um pouco hoje sobre essas lesões. Acredito que não vai faltar nenhuma, porque varia muito também de livro para livro. Eu quero que vocês continuem estudando, continuem pesquisando sobre os temas que o professor vai dando. Eu estou evitando também estender muito assunto, porque vai ter a prova de vocês, eu não sei como é que vai ser ainda. Em Recife, os professores lá foram autorizados a fazerem a avaliação via online, da forma que eles preferirem. Em Caruaru, a gente ainda não teve nenhuma sinalização. Caso seja autorizado para o professor escolher a forma de avaliação, eu vou pedir mais um copia e cola, mais manuscrito, para que vocês consigam me enviar, eu saber que foi, pelo menos, copiado com a letra de vocês, tá? Mas ainda não tenho como passar isso para vocês. A gente vai começar, e aí a gente vai falar hoje sobre alterações da normalidade. A gente tem pigmentação melânica fisiológica, acho que eu já falei com vocês sobre isso, já mostrei alguns que é uma alteração genética caracterizada pelo excesso de deposição de melanina na mucosa bucal e clinicamente apresenta-se como manchas bilaterais de coloração variável, do castanho ao enegrecido. E aí a gente já lembra da última aula de lesão fundamental. A gente vai, toda lesão agora, a gente vai classificar ela como uma dessas características de lesões fundamentais. Prevalente em indivíduos de etnia negra, mas não é incomum ser visualizado em brancos, descendentes de espanhóis, italianos, portugueses, bem como em árabes, sírios e libaneses. O professor André tem também na gengiva, não dá para eu mostrar para vocês, mas eu tenho a pigmentação melânica na minha gengiva, entre a mucosa e a gengiva inserida. E eu trouxe algumas fotos para a gente conseguir que vocês vejam a variação. É engraçado que na estomatologia a gente fala uma leucoplasia, aí eu mostro a leucoplasia para vocês, mas essa leucoplasia vai ser diferente em outra pessoa. Então, se eu mostro a mucosa é diferente em outras pessoas, e aí a gente vai absorvendo essas variações da anatomia de cada lesão para conseguir identificá-las. Então, nesse paciente aqui a gente vê a pigmentação fisiológica. Se ela é uma mancha ou uma mácula, ela não tem nem aumento, nem diminuição de relevo. Ela é genética hereditária. As manobras são sempre as mesmas: inspeção, palpação, diascopia ou videopressão em qualquer lesão negra. Frequentemente em gengiva inserida, contudo pode acometer mucosa bucal, jugal, língua, dorso e lábios. O diagnóstico, pessoal, ele é sempre clínico. Se você fizer a biópsia, você só vai ver a pigmentação melânica na lâmina, não mais que isso. E a gente tem que sempre fazer a comparação, quando a gente vê alguma pigmentação melânica, com a investigação, principalmente se for em lábio, uma investigação com endoscopia e colonoscopia para a localização de pólipos, que foi daquela síndrome que eu já mostrei para vocês 2 vezes, a síndrome de Peutz-Jeghers. Nesse caso, não.
puxar mais uma imagem. Aqui a gente já viu uma diferente da primeira imagem, ó. A gente já viu enegrecida, mais escura, até um pouco esbranquiçada, e só vê na parte superior. A gente vê que o paciente é melanoderma, o paciente é negro. Na inferior não tem, na superior tem. Né? Mas isso aqui é normal, professor? Normal, pessoal. Geralmente, quando a gente vê normalidade, a gente sempre vai olhar os dois lados. A gente vai tentar entender como é que essa lesão se comporta. Uma pigmentação melânica fisiológica de coloração enegrecida em gengiva serida bilateral, superior, porém não visualizada na gengiva inferior, em paciente negra, nacionalidade angolana. E agora, outra imagem. Continua sendo pigmentação melânica, mas agora castanhada, você vê que diminui em comparação com os outros dois casos, diminui bastante a intensidade, mas não deixa de ser pigmentação melânica. 3 formas diferentes de pigmentação melânica, fora aquele da síndrome, que se não for encontrado pólipo gastrointestinal, ela continua sendo só pigmentação fisiológica. Mas você consegue ver aqui, ó, próximo ao canino, dos dois lados, paciente branco. Aí você vê esse outro caso aqui, ó, mucosa jugal, corre para o lábio. Aí como é que o professor, isso aqui não tá legal, não tá bonito, certo? Aí você vai olhar os dois lados, para ver se está presente em tudo. Vai ver se há necessidade de investigação de alguma síndrome. E aí você chega no diagnóstico que é só pigmentação melânica. Olha na língua. Múltiplas irregulares, manchas pigmentadas em dorso, lingual, caracterizando pigmentação melânica fisiológica. Note áreas mais enegrecidas no terço posterior e algumas mais acastanhadas na borda lateral da língua. Então a gente consegue ver toda a borda da língua em forma de petequias, pessoal, que é aqueles pontinhos, né? Mais acastanhados. Aqui posterior, no dorso da língua, mais atrás você consegue ver mais escuro. Professor, preciso fazer biópsia? Não. Preciso entender que é uma pigmentação melânica normal, fisiológica do meu paciente. E entender que ela pode estar em lábio, em bochecha, em língua, em gengiva. Ó, mais próximo aqui para visualizar melhor. Lembra da foto da última aula que vocês perguntaram? Ó, tá mais escuro ali, pessoal. Que eu tenho uma lesão no lábio. E vocês só ficaram olhando para a língua? Então, mesma coisa. Ó, intensa pigmentação enegrecida, distribuída por todo o lábio, na parte interna, na região de mucosa. E a gente consegue ver aqui, ó. Esse paciente, professor, esse paciente mereceria a investigação da endoscopia para a localização de pólios. Pode ser a síndrome? Pode simplesmente ser só a pigmentação fisiológica, sem nenhum problema. Estão conseguindo entender essa primeira parte, pessoal? Sinalizem aí para mim, por favor. Bem simples, né? Na verdade, a Vitória, nesses casos aqui, a gente vai diferenciar clinicamente, tá? No caso desse está na gengiva inserida, a quantidade que tem. Quando a gente vai para a lesão patológica, a gente vê aquela vitropressão, que a gente vê se ela é vascular, e se for com melanoma, um NEF, ele geralmente é unitário, ele geralmente não é espalhado em diversas partes. E aí sim a gente faz a biópsia, tá? Lesões negras, menores e únicas, elas são sempre indicadas fazer a biópsia. Embora, por exemplo, a tatuagem de amálgama que eu mostrei para vocês, eu fazendo biópsia, a gente faz porque eu sei que a tatuagem de amálgama poderia simplesmente acompanhar, mas ela é única, ela é localizada, então a gente remove justamente por causa de prevenção mesmo. Boa pergunta, tá, Vitória? Mas assim, por isso que eu só estou mostrando para vocês vários aspectos, para que vocês consigam fixar aquilo que é fisiológico e aquilo que é patológico, tá? No caso da síndrome, ela não deixa de ser fisiológica, ela vai continuar tendo as mesmas características histológicas de pigmentação melânica.
Normalmente a gente vai ficar só acompanhando. Se for, pode ser fisiológica, fica apenas observando, não interfere de alguma forma, não. O que a gente interfere nesses casos aqui é mais estética. Né? E aí tem aquela questão da laser terapia para tratar. Inclusive, eu estava estudando esses dias, e aí fala que o estomatologista hoje ele é obrigado a ter o laser, seja de baixa intensidade ou de alta intensidade. Talvez eu faça uma aula para você só de laser, apesar do professor não ter e não ter experiência prática com relação ao laser, mas é uma realidade hoje na estomatologia que é preciso usar bastante. Então, a pigmentação fisiológica ela não requer tratamento, apenas observação. Professor, fiquei na dúvida. Não sei, estou na dúvida também. Aí faça a biópsia, não tem problema, tá? Leucedema, alguém já ouviu falar em leucedema? O leucedema, pessoal, normalmente ele é mucosa jugal, a parte interna. Ele é bilateral, tá? É um achado bem legal, bem comum também. É preferência por melanoderma, tá? Pessoas negras. E como é que ele se apresenta? Esbranquiçado na região toda da mucosa interna jugal. E quando você faz a distensão do estica o tecido, ela vai sumir. É como se fosse um falso edema mesmo. Quando eu solto, aí eu consigo ver aquela área mais branquinha. Né? Estico, ele some. É bem comum de achar. Ela não é patológica, é uma variação da mucosa bucal, na qual o tecido que está envolvido apresenta um aspecto branco até acinzentado. E aí, quando eu estico, ele some. Vamos ler aqui. Alteração genética hereditária, esbranquiçada difusa, que acomete a mucosa jugal de ambos os lados. Pode ser visualizada por meio de relaxamento e distensão da mucosa jugal de ambos os lados, em exame físico de rotina. A coloração varia do branco opaco até o acinzentado. É indolor e não necessita de tratamento, mas é comum em paciente de etnia negra, isso que o professor falou. E essa manobra que eu estico, essa manobra semiotécnica, ela é um sinal patognomônico. Vocês sabem o que é sinal patognomônico, pessoal? É justamente uma característica, um sinal único daquela lesão que é como se fosse assim, me torna 90% já o diagnóstico só por ela apresentar aquele sinal, uma característica bem própria de uma determinada lesão. É tipo, o sinal principal daquela lesão, clinicamente falando, é essa manobra que eu faço. É como a mucocela, um sinal patognomônico da mucocela era ser uma bolha, ou era o paciente me contar o histórico de que ela aumenta e diminui. Então, é um sinal que a gente já consegue levar para um diagnóstico clínico preliminar. Conseguiram entender? Tem alguns autores que acreditam que o leucedema pode ter algum significado de algum reflexo de outros quadros patológicos, mas nada confirmado. Essa foto aqui do livro, a gente nem consegue visualizar direito. Normalmente o paciente não percebe que tem, né? Então ela está aqui um pouquinho mais, ela também tem pigmentação melânica, mas ela é um pouco mais esbranquiçada, fina, e quando você estica, ela tende a diminuir essa coloração dela, tá? Indolor, imperceptível pelo paciente, normalmente o dentista não diagnostica tão rápido, o paciente dificilmente nota, é mais a gente mesmo, mas é uma lesão bem legal de quando vocês visualizarem em campanhas de prevenção de câncer de boca, nos seus pacientes e observarem. Não requer nenhum tratamento, tá? Nevo branco esponjoso. O nevo branco esponjoso, pessoal, eu confesso que eu acredito que ele é muito raro. Eu não me lembro, não me recordo de ter diagnosticado algum caso de nevo branco esponjoso, apesar de que ele aparece. Ele é uma hiperceratose, mas que não há grau de displasia. Então, geralmente o paciente ele vai te falar que tem isso há um bom tempo, desde a infância, geralmente é bilateral na região posterior, aquela região de retromolar. Né? Pode ser outras áreas? Pode, mas normalmente ele é encontrado nessa região. É uma anomalia rara, herdada com um traço autossômico dominante, que apresenta a normalidade de diferenciação do epitélio escamoso, ou seja, só é essa hiperceratização. E é bilateral, tá? Sempre lembrar que ela é bilateral.
que é uma das características de ser benigno ou de ser alguma alteração da normalidade. Alteração genética hereditária, vamos ler aqui. Alteração genética hereditária rara, caracterizada como placas, aí vem de novo a questão da lesão fundamental, rugosas de mucosa jugal em ambos os lados, opacas, indolores, que variam de espessura em função da maior quantidade de queratina local. Mais comum em mulheres, não necessita de tratamento. Como é que eu faço o diagnóstico, pessoal? Confirmar, além da história, de entender ou até atender pai e mãe para ver se também há essa presença de queratina focal, queratina local em maior formação, mas como é uma lesão leucoplásica, né, ela é branca, normalmente a gente faz a biópsia para tirar a dúvida. Aqui a imagem, para vocês começarem a visualizar o que o professor está falando. Você vê que tem uma área aqui, mais de queratina, aqui também, na mucosa jugal, normalmente dos dois lados. O diagnóstico normalmente é clínico, junto com a história familiar. E aí o HD, lesões brancas, ela é indolor, geralmente o paciente já diz que tem há muito tempo. É uma condição benigna. Mas às vezes o nervo branco esponjoso ele também pode ir para a região extraoral, né, como nariz, né, peribucal, e nesses casos eles realmente é encaminhado para o médico, não para a gente, tá? E aí, quando associado a alguma leucoplasia de verdade, a gente tem que fazer a biópsia para saber o grau de displasia. Se for nevos, ele não vai ter. Tranquilo, pessoal? Linha alba ou linha de mordida? Isso aqui todo mundo provavelmente na sala mesmo agora, se a gente for olhar no espelho, muita gente vai ter, que é justamente essa linha na altura da mordida da oclusão, que a gente consegue morder e fica uma linha fina, retilínea, branca, marcada. Em alguns casos a gente também tem os pacientes que têm hábitos profissionais de morder, né, fica mordendo bochecha, puxando de um lado e de outro. Isso aí já é um sinal também de formação dessa linha alba. Ou a gente também pode chamar até de mucosa mordiscada, quando é esse hábito de morder a bochecha que muita gente tem. Tá? Então vamos ler aqui, placa branca, que acomete a mucosa jugal, podendo ser uni ou bilateral. Por vezes pode ser mais espessa em função do traumatismo mecânicos mais acentuados. E nesses casos faz-se necessário o afastamento do traumatismo local, com bruxismo ou apertamento dental. Apresenta-se como uma linha branca retilínea, na altura da oclusão na região mediana da mucosa jugal. O diagnóstico é clínico e a preservação é constante em função de possíveis alterações celulares. Por que possíveis alterações celulares? Que é uma hora de trauma. Se é uma hora de trauma, a gente pode sofrer algum tipo de modificação celular nessa região, mesmo que não seja comprovado na literatura que a linha alba tenha se transformado em uma lesão maligna. Toda região de trauma é uma região que a gente tem que ter uma maior atenção. Olha aqui, você consegue ver bem delimitado a linha, retilínea, branca, marcada. Alguém já viu? Ou alguém tem? Aqui, mais característica ainda, essa outra foto. Nessa região aqui, nessa segunda foto, você consegue ver aqui, uns pontinhos eritematosos, um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho aqui é sinal da mordida mesmo. E aí, o professor não faz bichectomia, já tem uma cirurgia simples. Alguns casos hoje se indica devido justamente a mucosa mordiscada, ou seja, o paciente sempre morde, então excesso de tecido aqui, a gente faz a bichectomia, vai ajudar o paciente a eliminar esse hábito. Deixa eu dar uma foto. Isso também é bem comum vocês visualizarem. Aí quando a gente não sabe, a gente não viu ainda a alteração da normalidade, a gente olha uma lesão dessa e fala que a pessoa tem que fazer a biópsia, porque é uma leucoplasia, tá branco, tá feio, tá machucado, quando na verdade não vai precisar. Glândulas sebáceas ectópicas, ou grânulos de Fordyce. Alguém já ouviu falar? Grânulos de Fordyce? Ou não? Algo bem comum também, muito comum, inclusive alguém possa ser que tenha também.
é uma alteração da normalidade sem maiores preocupações, tá? Ela não é patológica, são glândulas sebáceas ectópicas. O que é isso? A glândula é anexada à pele, então ela não era para estar na boca. Mas aí, quando aparece na boca, aí vem o nome ectópicas, né? Ela pode estar localizada em bochecha, região de comissura, lábio inferior, superior, semimucosa labial, vermelhidão. Então, é bem comum. São tipo pápulas, aí lembra da lesão fundamental, pequenininhas. A gente lembra de falando em lesão fundamental, tem pápula, tem nódulo e tem tumor. São os três aspectos, né, de acordo com o tamanho. Vamos ler aqui o que ele está falando. Também denominadas grãos de Fordyce, estas alterações são genético herdadas e de coloração amarelada, por serem excesso na produção de grânulos de gordura, apresentando-se como múltiplas pápulas agrupadas, indolores, submucosas, brilhantes, geralmente na mucosa jugal bilateral. Entretanto, podem ocorrer nos lábios, ângulo, boca, mucosa labial inferior, posterior, superior, próximo à linha úmida. São variáveis em extensão e não necessitam de tratamento. Em alguns casos, podem ser movidas de caráter estético. Olha aqui, ó, pessoal. Esse paciente aqui, ele apresenta bastante, inclusive dá a impressão de que a pele, né, está cobrindo aqui o vermelhão do lábio, né, como fosse uma continuidade. Mas isso aqui são grânulos, são vários grânulos de glândulas sebáceas. Bem comum mesmo, muito comum se encontrar em maior e menor grau. A gente vê bastante isso. Então, não é nenhuma alteração patológica, não é nada que requer tratamento, exceto que esteticamente. Então, num caso desse, se eu fosse resolver esteticamente, a gente teria que fazer uma incisão interna, e aí vai descolando um retalho só na mucosa, na submucosa, para a gente raspar essas glândulas sebáceas. Aqui outra imagem, agora a mucosa jugal interna, lábio superior interno também, bem característico. Inclusive, professor Washington, a gente estava catalogando em torno da desembocadura da parótida, aqui atrás, na região de primeiro molar superior, e mucosa jugal. A gente pegou uns casos que ele circundava a desembocadura da glândula, né? E não tinha nenhum catálogo, nenhum livro, nada falando sobre isso. O professor estava até querendo publicar para registrar. Não sei se foi feito isso. Deixa eu ver. Então, glândula de Fordyce ainda. Deixa eu voltar aqui. Uma alteração bem comum. Ele só pode comprometer a estética. Se você for fazer, você tem que levantar o epitélio. Normalmente não, a gente não faz cirurgia. Não é uma patologia. Eu acho que é isso. E aí a gente tem a glossite migratória benigna, ou língua geográfica, que também é outro achado bem comum, dos mais comuns, né, quando a gente fala de língua. Que é o nome, glossite migratória benigna. Migratória é porque ela muda de lugar, né? Ela não permanece naquele lugar. Uma semana está num lugar, outra semana está em outra. E o que acontece com a língua? A língua nós temos as papilas. Pessoal, eu estou falando muito rápido? Ou está dando para acompanhar de boa? Dá um sinal aí também. Então, na língua a gente tem as papilas. E fica somente as papilas filiformes. Então, há uma descamação das papilas filiformes. E aí é a característica da glossite migratória benigna, que também ela é chamada de glossite migratória benigna, língua geográfica ectópica, estomatite migratório, eritema migratório de língua, dependendo do livro que você for acompanhar. Vamos ler aqui, recebe esta denominação porque seu aspecto clínico varia dependendo do período, as alterações são evidentes pela despapilação da região do dorso lingual, características por áreas erodidas, ou seja, erosões, entremeadas com áreas esbranquiçadas, correspondência ao epitélio normal. A alteração da estomatologia dependendo da extensão e profundidade das erosões. E aí eu lembro da aula de lesão fundamental,
que eu falei que a erosão ainda não chegou no conjuntivo, né? Então, se a profundidade for maior, então não vai ser mais erosão, vai ser ulceração. Em alguns pacientes, o desconforto é aumentado pela alimentação cítrica. Neste caso, recomenda-se a substituição dos alimentos, que está relacionado a fatores emocionais, hormonais e alimentares. Vou mostrar aqui a foto agora. Então, a gente consegue ver aqui, ó, a despapilação das papilas filiformes, uma área bem avermelhada aqui acompanhando e esbranquiçada ao mesmo tempo. Essa área esbranquiçada aqui, ela é característica da neoformação de papilas, não seria fúngica, não. Seria a neoformação de papilas filiformes. Alguns consideram várias etiologias para o aparecimento, desde estresse, a hipovitamitose. Então, o que a gente tem que focar é que ela muda de lugar, ela tem essa característica de despapilação. Então, você vê vários aspectos. Essa parte branca aqui, na verdade, ao redor, onde está faltando a papila filiforme, ela é justamente a neoformação tentando formar, o epitélio não forma. Outra imagem aqui do mesmo paciente, em uma região mais anterior, outra já está mais escamada para a lateral. Ela é uma anomalia de desenvolvimento. A gente tem que precisar também se história familiar. É mais comum também, que eu não falei, em crianças. É normal que você está no seu consultório, chega a mãe preocupada, o que está fazendo com a língua do meu filho. Normalmente se recupera. E essa linha da hipovitaminose, seguida por vários autores também, e ela é característica por isso, a perda das papilas filiformes. Pronto, já sei o que é língua geográfica, a perda das papilas filiformes, que acontece em várias idades, mais comum em criança, e que há uma ligação, talvez, com a falta de vitaminas. Os médicos gostam de prescrever vitamina B, mas a gente sabe que vitamina A, C e E auxiliam no tratamento de antioxidantes, ajudando na epitelização dessa região, tá? Alguns casos, se o paciente está com dor, porque com uma despapilação, então a língua fica menos protegida, a gente pode também sentir dor e ulcerar nessa região, aí a gente pode passar apenas um corticoide tópico para aliviar esses sintomas. Tranquilo? Aí nós temos glossite romboide mediana, também chamada de glossite de atrofia papilar central ou glossite romboide simplesmente, né? Ela é localizada justamente no, vamos ler aqui, erosão na região mediana do dorso lingual, de etiologia desconhecida, podendo estar relacionada a uma imperfeição durante o desenvolvimento da região central da língua, por esse motivo a denominação de romboide, de orifício. As características clínicas podem ser variáveis, contudo a localização na região mediana e central da língua é fundamental para o diagnóstico. Eu ainda acrescentar aqui mediana, central e mais posterior da língua, tá, pessoal? Não requer tratamento, porém, em alguns casos, pode se associar a infecções fúngicas, e que o tratamento da cárie baseia-se em prescrições tópicas de antifúngicos, até a remissão do quadro infeccioso. O período de tratamento deve persistir até que haja diminuição da sintomatologia dolorosa. Já a glossite romboide mediana, a gente tem essa briga na literatura, um falando que é da malformação da língua, outros falando do potencial de infecção e de fúngico daquela região. Então, é uma área de grande sensibilidade, é uma área que pode dificultar a deglutição do paciente, dor, e que normalmente a gente faz, sim, um dactaringia oral tópico local, mas por ser também uma fase de desenvolvimento, ela sempre vai permanecer naquela região. É algo também fácil de se encontrar, não é difícil, mas o paciente sempre muita sensibilidade, e o diagnóstico é sempre clínico com tratamento de antifúngico. Deixa eu passar aqui. Ó. Ver aqui bem no meio da língua, na região mais posterior. Deixa eu colocar a foto mais perto. Deixa eu ter, não, daqui a pouco eu boto. Então ela vê aqui o halo eritematoso, ocasionando a parte central posterior do dorso lingual, com a esbranquiçada, dolorida. Normalmente ela pode estar justamente resultante da não soldadura das duas metades laterais da língua na sua formação, como se estivesse
se interpõe o tubérculo médio. Ou seja, na formação e desenvolvimento, houve uma falha que ficou essa falha. Mas é uma área de várias facilidade de contaminação fúngica. Então, a gente sempre vai estar tratando com corticoide tópico. E a característica dela é você lembrar da localização mesmo dela. Ela é sinal dela para eu conseguir classificá-la. Na biópsia, ela vai se apresentar com uma camada especialinizada de colágeno entre a mucosa e a submucosa adjacente. Geralmente, biópsia incisional indicada. Professor, eu vou tirar tudo. Não há essa necessidade, uma vez que eu já sei clinicamente o que é que essa lesão representa. É região de pouca vascularização, se você tem dor, candidose crônica. Lembrar que o paciente vai te reclamar de deglutição, de machucão, de dor. Aqui, ó, mais próximo, tá vendo? É bem característico isso aqui dela. Essa despapilação também até pode confundir um pouco com a língua geográfica, mas você vê que ela é bem focal e bem mais avermelhada, com a área mais esbranquiçada no centro e ao redor dela. Língua sulcada, ou língua escrotal, ou língua aplicada, ou língua fissurada, que é o mais comum. Consiste em erosões retilíneas, que formam sulcos no dorso lingual. Tais erosões são indolores, variáveis em extensão e forma. Podem estar associadas à glossite migratória benigna. Frequentemente, essas características são acentuadas com a senilidade. Etiologia genético-hereditária, não requerem tratamento. Isso aqui eu já mostrei para vocês, tá? Qual a principal preocupação dessa lesão? É manter a higienização, não é nem lesão, é uma variação da anatomia normal, pessoal. Muita gente também tem, se eu não me engano, a língua fissurada, eu acho que ela é a mais comum das alterações da língua. Deixa eu ver, a língua geográfica, acho que é a fissurada. A fissurada tem uma incidência maior ainda, tá? Ela apresenta alteração de textura, e aí a gente vai para a lesão fundamental novamente, são fissuras, erosões, se sentir dor, então ulcerou, já é ulcerado, e é mais a questão da higienização, e há uma grande variação de paciente para paciente, tem paciente que tem mais fissura, outros menos, e não requer tratamento algum. Ó, esse aqui tem um sulco mais proeminente, você vê mais profundo. Aqui, ó, ela, nessa segunda foto aqui superior, central, ela está associada aqui com a língua geográfica, você consegue ver, ó. Então tem algumas fissuras e ainda tem a língua geográfica aqui envolvida. Os outros não. Muitos casos só consegue ver quando você estica a língua que você vê as fissuras. Quando ela está normal, não aparenta ter as fissuras. Varicosidades linguais. Eu acho que eu mostrei para vocês. Não sei se eu mostrei algum caso. Eu estava falando de bolha, de vesícula. Então, pode ser chamado de varicoses ou varizes linguais, caracterizadas por vesículas ou bolhas variáveis em coloração de vermelho a arroxeado, que ocorrem na superfície ventral da língua, na grande maioria dos casos, podendo também acometer a mucosa labial. Tem prevalência por adultos e associa-se ao processo de senilidade. Tem correlação direta com varizes nos membros inferiores. Não requerem tratamento. Pessoal, ele é mais comum em pacientes idosos, com o passar da idade a gente vai criando mais varizes, em pessoas brancas e em mulheres. Não confundir com hemangioma. Aqui é só fragilidade vascular, atrofia epitelial, tá? Normalmente são múltiplicas. Olha aqui. Consegue ver aqui na lateral da língua, assim, roxinho, vários pontinhos. Então, já aconteceu, a gente está na campanha, o aluno olha e fala, professor, tem um câncer ali, está bem feio, e só a quantidade de pacientes, são só varizes. Na lateral da língua.
Então, vocês vão vendo essas imagens, pessoal, já vai fixando, para quando vocês estiverem atendendo os pacientes, vocês conseguirem identificar o que é normal e aquele que não é normal. Ó. Dispersão, palpação. E a gente também tem a exostose óssea. E aí já é crescimento ósseo normal em algumas regiões. Isso é bem comum. São crescimentos ósseos benignos localizados na superfície cortical de um osso e podem ser formados de osso lamelar ou osso esponjoso. Apresentam-se como fileiras bilaterais de osso exofítico ao longo da superfície vestibular das tissuas alveolares. De acordo com sua localização, recebe a denominação específica quando ocorre em região vestibular unilateral, tanto na maxila quanto na mandíbula. Recebe a denominação de exostose vestibular. É isso aqui, pessoal. Nessa foto, isso é uma coisa tão corriqueira, a gente vê tanto. Eu vou até ver se eu consigo lembrar de quando eu pego esses casos, terá mais fácil para vocês. Porque nesse caso a gente poderia confundir até com outras lesões. Mas é bem clássico, ele é duro, ele mantém a mucosa normal, ele não há o crescimento dele é só até a fase de crescimento ósseo normal, 18, 20 anos, então estaciona. E muitas vezes você tem toda a região vestibular, não só unilateral, como também só vestibular, como em vários pontos, como em porções menores ou em porções maiores, tá? Mas isso é osso normal. E é o famoso também quando a gente encontra aqui, ó, em céu de boca, então aqui é o tórax mandipalatino, que é um nódulo único, que pode ser bilobular, unilobular, superfície lisa. Nesse caso aqui a gente nota que o paciente falta dente, então possivelmente possa ser que isso aí, esse tórax atrapalhe na hora de colocar uma barra metálica para a instalação da prótese. Então é feita a cirurgia de remoção também dos tórax. Hoje em dia, com o advento do implante, a gente quase não remove, mas muitas vezes é tão grande que machuca o paciente, como esse caso aqui, ó. Se o paciente relata que não está incomodando, não vai colocar prótese, então você deixa, que é osso. Está incomodando, está machucando, está inflamando, indicação de remoção. E o tórax mandibular, que também é comum, você vê aqui, ó, região lingual, o excesso de crescimento ósseo. A gente aproveita e já vê aqui o freio, a carúncula. E como vocês são da semiologia, a gente já consegue ver aqui 3 restaurações de amálgama que a gente, indicação de troca, tá? Então, nesse espaço que falta aqui dente, não vai ter problema de osso para colocar implante, que a gente tem bastante osso. Quando é que eu tiro isso aqui, professor? Se estiver incomodando o paciente, se você for colocar uma prótese, aí você indica a remoção do tórax, tanto palatino como mandibular. Aqui outra imagem, um paciente mais jovem, ó, de formação de tórax. Você entender que isso é natural, acalmar seu paciente, não há necessidade de fazer cirurgia. Tranquilo, pessoal, até agora. Tudo certo, todo mundo entendendo. Ninguém com dúvida. Fico só achando que tá todo mundo dormindo. E as hipertrofias, que é um desenvolvimento exagerado de um tecido ou de um órgão pelo aumento de volume de suas células, aqui descrita apenas pelo exame físico dos pacientes. É considerada uma alteração dentro dos padrões de normalidade se não estiver comprometendo funções orgânicas ou associada a outros processos patológicos. Aqui, ó, tonsilas palatinas. Há um aumento da tonsila. Ou sim, vou compartilhar, Daniel, tanto esse como também a lesão fundamental, tá? Tenham fé, o professor demora para mandar, mas manda. Uma hora manda. Volume acentuado das tonsilas, tanto é que essas aulas que eu estou fazendo para vocês, eu estou colocando bem mais texto, porque normalmente eu coloco foto e começo a falar. Mas já para facilitar a vida de vocês, até para estudar também, tá? Volume acentuado das tonsilas, visualizando por meio de exame físico intrabucal,
alteração morfológica sem conotação patológica, se não houver estomatologia. Entretanto, se estiver comprometendo funções orgânicas e com quadros recorrentes de infecção, esses casos encaminhamos para o otorrino. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês entenderem. Todo mundo sabe o que é tonsila palatina. É justamente aquela região que inflama da garganta, ó. Tá? Então aqui ele está hipertrofiado. Se está inflamado, né, quando é recorrente a inflamação, a infecção nessa região, aí muitas vezes é indicado a remoção das tonsilas, apesar de cada dia que se passa se faz menos. E além disso, a gente aproveita para falar que na tonsila, dependendo dela, está hipertrofiada, ou às vezes não está hipertrofiada, mas ela tem umas ranhuras, né, umas fissuras, e algumas pessoas têm mais ranhuras dessas. O que é que acontece com isso, professor? Acumula tipo alimento e aí forma um cáusio, que a gente chama, né, um tonsilólito, não sei se já ouviu falar, que é das lesões de aí é para a radiologia junto com a estomatologia, que são as calcificações, tá, de forma geral. E essa calcificação, ela causa um mau hálito muito grande. Eu não sei se aqui alguém já gripou e está com a garganta inflamada, e aí quando faz aquele enguia, aí vem aquela bolinha de pus, né, bem nojentinha mesmo, bem fedorenta, né? E isso é um dos sinais de mau hálito. Quando a gente fala de mau hálito, a gente é dentista, a gente tem que entender quais são as causas de mau hálito. A gente tem desde, primeira opção, tratamento dentário, né, gengiva, periodontite, a gente tem a própria cárie, e a gente sabe que 95% vem da causa da boca mesmo. Mas a gente não pode esquecer das tonsilas, que causam mau hálito também. Lesões também, o cara tem câncer, então aquele cheiro necrótico, o paciente tem diabetes, o hálito acetônico, tudo isso são causas de mau hálito que nós, cirurgiões dentistas, temos que conhecer para esclarecer nosso paciente, tá? Uma delas são os tonsilólitos, que ficam presos justamente nas tonsilas palatinas. Nós também temos as tonsilas linguais. Volume acentuado de tonsila lingual dentro dos padrões da normalidade, uni ou bilateralmente. Esta região de difícil acesso só poderá ser inspecionada se o tracionamento da língua e o afastamento da mucosa jugal forem executados sob luminosidade adequada. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó, essa foto não está ajudando muito, mas você vê aqui na borda lateral da língua, região bem posterior, como fosse um halo um pouco amarelado, uma bolinha aqui, ó. Consegue ver? Um nódulozinho. Então, localizado em borda posterior de língua, isso aqui é a tonsila lingual. Às vezes ela está também hipertrofiada, mais crescida, e o paciente chega, o próprio dentista olha e fala, eita, tem alguma coisa errada ali, vou fazer biópsia, eu vou mandar, fica preocupado com isso, quando na verdade é algo normal, tá? E o paciente chega muito para falar, mostrando para a gente, é a papilas circunvaladas, né? Volume acentuado de papilas situadas no terço posterior do dorso da língua, na região do V ou do vale lingual. Frequentemente, essa hipertrofia confere à inspeção modificação na cor, textura e tamanho. São visualizadas com detalhes se houver tracionamento da língua por parte do profissional. Mas isso é uma lesão, não, uma hipertrofia, que muitas vezes o paciente chega mesmo mostrando que está preocupado se é um câncer, se é alguma coisa, então a gente tem que ter muito cuidado para acalmar o paciente, para mostrar o que é normal. Ó, pessoal, essa aqui está bem preeminente, todos nós temos em maior ou menor grau o tamanho dela, todo mundo tem, se for olhar no espelho vai conseguir localizar, lá na região bem posterior, é bom que olhem também, mas é uma alteração normal, não requer tratamento. As papilas circunvaladas, filiformes, fusiformes. Também temos a hipertrofia massetérica. Tem uma que eu lembrei agora, eu nem falei na turma da manhã, falando em hipertrofia, que é da glândula submandibular. Na verdade, quando dá uma reabsorção, perda dentro aqui na região mandibular, a glândula fica mais exposta, né? Às vezes o paciente tem dúvida e o próprio dentista também tem dúvida. Não tenho foto disso agora para mostrar para vocês. Massetérica seria o próprio masseter, ele é crescido, então tem algumas pessoas que têm a hipertrofia do músculo do masseter maior e às vezes fica bem estranho, que às vezes cresce bastante. Tem alguns tratamentos hoje com botox para paralisar o músculo, para evitar essa hipertrofia.
mas é algo também comum de se achar. Como esse caso aqui dessa menina. Eu já tive a oportunidade de atender uns 3, 4 pacientes assim. Mas entender que aqui é músculo, aqui não tem lesão, tá? E agora nós temos a língua pilosa. A língua pilosa, a gente falou agora da, como é que chama, da língua geográfica, que é a despapilação das papilas filiformes, e a gente tem a língua pilosa, que é justamente a hipertrofia dessas papilas filiformes, pessoal. Ela é o contrário, né? Ela também é chamada de hipertrofia de papila filiformes, ela também é chamada de língua pilosa sem cor, ou com cor, ou negra. Essa hipertrofia apresenta colorações de branco, amarelo ou negro acastanhado, que é um aumento da hiperceratose das papilas filiformes, resultando no aspecto de pelo na língua, por isso chama língua pilosa, parece que tem pelos na língua, coisa bem ruim de se ver, né, porque não é muito bonito, nem com ato bom, mas seria a hipertrofia dessas papilas. E alguns fatores que podem aumentar a papila seria a candidose, alimento, fumo, bebida, tudo isso a literatura relata até como também deficiência vitamínica, tal, deficiência de ferro. Vamos ler aqui nesse livro aqui que eu peguei para ver o que é que ele está dizendo. O excesso da produção de queratina pelas papilas filiformes, que no caso da língua geográfica é justamente o sumiço dessas papilas, a perca dessas papilas, é a pigmentação por medicações crônicas, uso de bebidas cromogênicas, suco, vinho, café, o tabagismo crônico. Clinicamente mostra-se no dorso lingual, amarelo enegrecido, como falei, e espesso que lembra pelos, que podem ser removidos por raspagem e pela suspensão do fator desencadeante. Um distúrbio fisiológico provocado por um aumento de produção de queratina do dorso lingual, por um processo de diminuição e descamação epitelial, provocando a modificação da coloração e hipertrofia das papilas filiformes. Etiologia desconhecida, porém associada a multifatores, má higiene bucal, tabagismo, tudo aquilo que eu falei com vocês. Tratamento, avaliar as condições clínicas para afastar agentes desencadeantes e orientar a higiene da língua diariamente sem excesso. Aí sim, né? Aí onde a gente entra até também, antes disso, a gente também tem a língua saburosa, né? Que é aquela língua saburra que até a gente mesmo na coisa mesmo pode aparecer, e a gente sempre recomenda que escove a língua, que raspe a língua. E nesses casos, os pacientes, você tem que às vezes a gente pede o raspador, mas depende da condição do paciente, a gente pede aquelas colheres, não tem colher em casa, aquela metálica mesmo, e você emborca a colher e raspa a língua e pede que aquele paciente separe aquela colher só para isso, tá? Eu, particularmente, eu não vejo que seria alteração hormonal, alteração nada, é mais a questão de higiene, que eu já tratei muito isso. Inclusive, há uns 3 anos atrás, teve uma paciente pediu para ir para casa achando que era câncer, para ver se eu podia olhar na casa. E aí eu fui na casa do senhor, que era já de idade mesmo, e estava bem específico, não lembro se eu tirei foto. Bem grande, os cabelinhos, né, da papila. E era só higienização. Fiz a higienização, pronto, resolveu o problema do paciente. Olha aqui, ó, amarelado, dourado, você vê o crescimento da papila mesmo, o amanchamento dela. Aqui a gente já vê mais característico, ó. E aqui, professor, o que é que eu faço? É limpar, pegar uma gás, limpar, botar água oxigenada, bota clorexidina e vai esfregar para limpar mesmo. Isso é falta de higiene, geralmente pacientes idosos. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Tem alguns profissionais que falam também fazer gargarejo com própolis e tal. Eu indico só o Periogarde, usar a limpeza e fazer a raspagem e acompanhar esse paciente. Você vai sempre estar acompanhando ele para ver a regressão até ficar 100% sadio essa região, tá? Língua crenada. Como já foi relatado anteriormente, a língua é sede de muitas patologias e várias anormalidades.
A língua crenada recebe esta denominação pelo aspecto morfológico que apresenta decorrente da pressão da língua na superfície lingual dos dentes demarcando. O que é isso, professor? A gente força a língua contra os dentes. Tem paciente ter esse hábito, é mais um hábito profissional. E a gente faz isso com tanta frequência que termina marcando toda a língua na sua borda lateral dela. Né? Então, é língua crenada. Ó, ou edentações linguais. Né? Você pode chamar também de edentações linguais. Você nota que ela vai acompanhando justamente o formato todo da face lingual dos dentes inferiores. Aqui já seria, tá vendo? É outro sinal bem característico, tá, pessoal? Muito tranquilo de se diagnosticar também, muita gente tem. E aí, mais ou menos, a aula de hoje seria isso, né? Aqui eu estou colocando mais uma vez aquele manual para vocês, então, terminou a aula do professor André, tá cedo, vou dar uma lida naquele manual, porque eu relembro, ver se o professor deixou de colocar alguma coisa, a gente tá vendo aqui, ó, frênulo, papila parótida, linha alba, leucodema, cada autor que traz alguma variação da nomenclatura, língua geográfica, então relê isso aí para fixar melhor, tá? Aqui, traz só uns casos para a gente terminar a aula. Essa paciente eu atendi, hoje é segunda, acho que não sei se eu atendi quinta, foi sexta aqui na clínica, ela veio com urgência, eu só estou atendendo no emergência, né, devido ao coronavírus, e essa paciente ela veio com um abscesso na região desse premolar aqui inferior. Né. Eu não fiz nenhum procedimento no abscesso, apenas passei medicação para esse paciente, e ela apresentava a língua com a saburra, né, que aqui seria a língua saburrosa. Aí eu recomendei a higienização da língua, passei para ela amoxicilina, metronidazol e um nimesulida, e nessa mesma paciente, a gente também conseguiu localizar essa lesão, ó, em borda lateral de língua. Então, qual foi o meu procedimento aqui, nesse exato momento? Solicitei os exames pré-operatórios, passei medicação para ela, não para essa lesão, mas sim para o abscesso que ela tem. Ó, mais próximo, então aqui a gente vê uma lesão localizada em região de borda lateral de língua, esbranquiçada, contornos nítidos, com halo profundo, cerado, né? Esse caso aqui, pessoal, pode até ser já um início de um carcinoma epidermoide, tá? Ou apenas uma úlcera crônica devido ao trauma desse elemento inferior. Quando ela melhorar do abscesso, eu vou avaliar esse dentinho aqui inferior dela, se está machucando. Ela me disse que tem isso desde novembro, então já tem muito tempo que ela tem. Provavelmente a gente vai fazer uma biópsia incisional em forma de unha, pegando tecido sadio e tecido da lesão. Para diagnóstico, eu vou até tentar documentar esse caso bem direitinho. Aqui outra foto também de um paciente da gente. Aqui seria o que, pessoal? Depois da aula que vocês viram. Múltiplas pápulas amareladas, em região de mucosa jugal. O que é que seria isso? Para eu liberar vocês. Eita, ninguém sabe. Tô esperando. Grânulo de quê? Isso. Glândulas de Fordyce, glândulas sebáceas ectópicas. Muito bem, pessoal. Isso é bem comum a gente ver. Ó, depois que a gente puxa o lábio, para a gente força aqui. Aqui é o mesmo paciente, ó, que estava bem discretozinho. Quando a gente pressiona aqui digitalmente, já consegue visualizar com mais claro, né? Consegue ver melhor. Vou voltar aqui. Certo, minha gente? Tudo tranquilo. Conseguiram acompanhar? Achou que foi muito assunto? Eu tentei reduzir para ficar mais tranquilo. Não quero encher vocês de assunto, não. Que estomatologia é um mundo infinito. Inclusive, esse aqui é um livro que vocês devem comprar, na verdade, tá? Que é o Neville, Patologia
oral e maxilofacial. É um livro que a gente sempre tem na mão, que tem o maior catálogo que a gente tem de lesões, é dele hoje. É um livro antigo, mas sempre há edições novas. E é de cabeceira, porque a gente sempre vai tirar dúvidas, sempre vai estar relendo, porque não tem como decorar todas as lesões do mundo, não. Tá? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Esse aqui é meu boy, meu lindo. Então, quando você escorregar, no trajeto da queda tudo parecia ser perdido, busque força interior e conheça a si mesmo. Concentre-se e encare o problema de frente. Não esqueça de sorrir. Chame ajuda, terá sempre alguém disposto a te levantar. Vença, persista. Acredite, não há limites para vocês. Certo, pessoal? Essa é a mensagem. Eu estava fazendo essa aula e achei umas fotos antigas do meu filho. Tem que botar umas fotos mais novas dele. Meninas, se comportem, porque ele é solteiro e não vai arrumar namorada agora, tá? Meu boy. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Continuem estudando, procurem sobre o tema, não só na literatura que o professor passa, mas também pesquisem na internet. É sempre bom fazer leitura. Tudo é sempre bem-vindo, tá, pessoal? E se precisar de alguma coisa, o professor está aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. Teve alguma dúvida? Como é que está aqui o chat? Quantas pessoas estavam assistindo a aula? Pessoal, vocês conseguiram contar para mim? Eu estou vendo 22 aqui. Saiu alguém já? Ou só tinha 22 pessoas mesmo? — 22, né? Tá. É 22 de quantas pessoas matriculadas? Vocês sabem dizer que agora eu tenho que estar mandando isso para a coordenação todo dia. Tinha 26 antes? Tá, vou botar 26 aqui então. Obrigado, Vitória. Todo mundo presente. É 26 de... É que a faculdade pede para mandar a questão de matrícula de vocês, todo dia a gente manda. De 50, só tinha 26. Eita, faltou muita gente hoje, viu?